2 Crônicas 7, 13 até o 15, aliás, do 12 até o 16, só aumentando 2 versículos, 2 Crônicas 7, do 12 ao 16. Eu tomo a liberdade nesta noite de usar uma outra versão da Bíblia, não aqui comumente usamos no culto. Eu vou estar lendo na revista Almeida, revista atualizada, e no decorrer da pregação vocês vão entender por que hoje eu estou usando esta versão, apenas esse versículo inicial, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós estamos, Senhor, na Tua presença. E nesta noite tivemos a oportunidade de poder prestar ao Senhor a nossa adoração através das canções que nós apresentamos a Ti. E creio, Senhor, que o Senhor já tem falado com muitas pessoas aqui através dessas canções. Mas agora, Senhor, eu peço humildemente ajuda, inspiração do Teu Espírito Santo. Que as Tuas mãos, Senhor, estejam sobre a minha vida, para poder transmitir para a Tua igreja a Tua palavra, Senhor, para ministrar ao coração do Teu povo aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos nesta noite. Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos e usa-me, Senhor, como um canal, como um instrumento para a glória do Teu nome. Amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, eu estava lendo esta palavra nesta semana e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre esta palavra. Quando a gente lê apenas o versículo 13 de 2 Crônicas 7, a gente percebe que, sem atentar para o capítulo anterior, que é o capítulo 6, a gente tem a impressão de que Deus está sendo impiedoso com o povo. Porque note bem, Salomão tinha acabado de construir um templo e de consagrar ao Senhor. A glória do Senhor acabara de descer sobre o templo, e pela segunda vez Deus está falando com Salomão. Só que desta vez o Senhor está falando com ele e apresentando a Salomão três coisas, três males terríveis que poderiam vir sobre o seu povo. O Senhor diz para Salomão o seguinte, que ele, Deus, se ele quiser, ele poderia cerrar os céus de modo que não houvesse chuva. Ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ora, sem chuva a terra seca, sem chuva a terra fica estéril, sem chuva não há produção. Aí o Senhor diz assim: se eu ordenar aos gafanhotos que destruam as plantações. E aí eu fiquei imaginando o cenário, Deus falando com Salomão e dizendo: olha, se eu fechar os céus para não chover, e se eu enviar os gafanhotos para comer o restante da plantação que sobrou, e aí ele diz assim: e se eu enviar uma peste sobre o povo. Então, primeiro, ausência de chuva, terra seca, terra infértil, os gafanhotos destruindo
o pouco que a seca não consumiu. Como resultado disso, a fome assolando o povo, e com a fome as pestes que vêm para destruir milhares de pessoas. E aí eu fiquei imaginando, por que Deus enviaria estes males sobre o seu povo? Por que Deus permitiria que essas coisas ruins acontecessem sobre um povo que era chamado pelo seu nome, um povo que acabara de edificar um templo em sua honra? E a gente vai encontrar a resposta para isso no capítulo anterior, no capítulo 6, no versículo 26 até o versículo 30 ou 31, quando Salomão está orando ao Senhor. E na sua oração, Salomão vai dizer ao Senhor assim: quando o céu se fechar e quando não chover, por que o céu vai se fechar? Porque não vai chover. Salomão diz: porque o teu povo pecou contra ti. E ele continua e diz assim: quando nessa terra houver falta de alimento, houver pragas, as colheitas forem destruídas por ventos quentes, bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, quando houver pestes e doenças entre o povo. No versículo 30 ele diz: escuta a oração e ouve o teu povo lá do céu, perdoa e ajuda, pois só tu conheces os pensamentos secretos dos corações humanos e trata as pessoas como merecer. O que nós percebemos aqui, que Deus, na verdade, Ele está usando das mesmas expressões que Salomão usou durante a sua oração, para dizer a Salomão o seguinte: se em consequência do pecado do povo, eu enviar estes males terríveis sobre a nação. E por que Deus está dizendo isso? Porque o povo de Israel tinha uma aliança com Deus. Esse povo foi escolhido, foi separado por Deus para ser o povo de Deus entre as nações. Deus era representado pelos filhos de Israel entre as nações. Deus tinha um pacto com este povo, que exigia deste povo uma consagração constante diante do Senhor. O povo de Israel não podia servir outro Deus, e não podia ir por outro caminho que não fosse o caminho do Senhor. E o que Deus estava dizendo aqui, o que Deus estava dizendo aqui para Salomão, é que se o povo se afastasse dele, o povo passaria a andar sozinho entre os seus inimigos. O povo não teria a direção de Deus, e o povo estaria entregue à sua própria sorte nas mãos do inimigo. Mas mesmo o povo pecando, e aí a gente vai para o versículo 14, porque mesmo se o povo pecasse, e se Deus enviasse esses males sobre o povo, Deus promete rever a situação. E este é o ponto principal dessa palavra. Quando as pessoas se voltam para Deus, Deus reverte a situação. Deus muda a situação. Se este povo, que se chama pelo meu nome, este povo que diz ser o meu povo, e aí o Senhor vai apresentar 4 condições. Por isso que eu li na revista ARA, Almeida Revista Atualizada, o Senhor vai apresentar 4 condições para o perdão nacional do povo de Israel. O Senhor vai dizer assim para Salomão: Salomão, esta palavra é para o meu povo, não é uma palavra para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus. Esta é uma palavra dirigida por Deus para o seu povo,
E eu quero contemporaneizar essa palavra e trazer essa palavra nesta noite para esta casa, para a nossa cidade e para a nossa nação. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Porque a palavra nesta noite. Talvez você diga assim, pastor, mas a gente tem pouca gente aqui no culto. E como o Senhor pode dizer que essa palavra é para a cidade e para a nação? Simples. Primeiro porque essa palavra está sendo gravada. E ela vai ser reproduzida. E aonde essa palavra chegar, eu creio que o Espírito Santo vai mover corações, vai mover vidas e vai rever situações de pessoas que já estão condenadas a sofrer, a padecer por causa dos seus erros e dos seus pecados. Mas se atentarem para aquilo que o Senhor está dizendo, essas pessoas terão a sua sorte mudada. O Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo orar, terceiro buscar e quarto se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. Primeiro, Deus exige que o seu povo seja humilde. A palavra humilhar está relacionada à palavra humildade. A pessoa humilde é aquela pessoa falando para o povo de Deus, para aqueles que conhecem o Senhor, é aquela pessoa que admite os seus pecados cometidos. E o que Deus estava dizendo para o seu povo é que vocês precisam ser humildes para reconhecer a condição de vocês. Hoje de manhã a gente estudava aqui na escola bíblica dominical e nós perguntávamos para os nossos irmãos qual é a condição do ser humano diante de Deus. Pecadores. Nós somos pecadores. Pecadores remidos, redimidos, lavados, purificados, santificados, mas somos pecadores. E o Senhor estava dizendo para o seu povo, humildade, ou para reconhecer os pecados que nós cometemos. O que isso significa? Olha que Deus falou no meu coração. Primeiro, Deus não quer desculpas. Deus não quer votos. Deus não quer boa vontade. Aliás, Deus está cansado, desculpe a expressão, de gente com boa vontade, mas que não muda de vida. Deus não quer simpatia, simpatizantes da sua obra, porque Deus não precisa de cargo eleitoral. Deus não está preocupado em que as pessoas aumentem as suas contribuições para comprar o seu pedacinho no céu. Nada disso. O Senhor é taxativo. A palavra dele é pura, é direta. O que Deus está exigindo do seu povo é humildade. Ele está dizendo, se esse povo se humilhar e se converter diante de mim, então humilhar. Para algumas pessoas a humilhação pode parecer algo deprimente. Como assim me humilhar? Isso é vergonhoso. As pessoas naturais que não têm Deus não entendem o significado da humilhação e por isso veem a humilhação como algo deprimente, como algo vergonhoso. Mas nós entendemos que humilhar-se diante de Deus significa reconhecer quem nós somos e quem Deus é. A gente não querer ser Deus, não querer estar acima dele e querer com as nossas desculpas dizer para Deus que Ele tem a obrigação de nos entender, quando na verdade nós somos pecadores e tudo que Deus quer é que a gente se humilhe diante dele e reconheça, nós somos pecadores. Quando nós nos humilhamos, nós atraímos a presença de Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15, o Senhor diz assim, eu moro num lugar alto e sagrado. Um lugar onde Deus habita é intangível, nós não podemos tocar esse lugar com as nossas mãos. Mas Ele diz assim, eu moro nos lugares altos e sagrados.
mas eu também moro com aqueles que são humildes e aflitos, para dar aos que são humildes e aos que são aflitos novas forças. Quando a gente se humilha diante de Deus, o Senhor renova as nossas forças. Oh, glória a Deus. O sacrifício que Deus quer de cada um de nós chama-se humildade. Esse é o sacrifício que Deus exige de nós, porque é o sacrifício que agrada a Ele. No Salmo 51, versículo 17, o Salmo 51 é o Salmo da confissão. O salmista está dizendo para Deus assim: ó Deus, o meu sacrifício, o que é que eu posso dar para Deus? Será que se eu pegar o meu carro e entregar para Deus, eu vou comprar o perdão de Deus? Será que se eu fosse muito rico, ou qualquer um de nós aqui fosse muito rico, e nós pegássemos 90% dos nossos bens, das nossas riquezas, e entregássemos para Deus, nós compraríamos o perdão de Deus? Não. Mas o salmista diz assim: o meu sacrifício, Deus, é um espírito humilde. E aí ele continua e fala assim: tu não rejeitarás um coração humilde. Quando Deus olha para o coração da pessoa e ele vê a humildade, e ele vê a pessoa se humilhando diante de Deus e falando: Senhor, a tua presença é tudo que eu preciso. A palavra do Senhor diz que não existe coisa maior que agrade mais a Deus do que isso. Escute, a misericórdia de Deus é só para quem é humilde. Se nós queremos voar às alturas santas, e se nós queremos tocar o monte santo de Deus com as nossas orações, nós precisamos ser humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6: Deus é contra os orgulhosos, mas Deus é bom com aqueles que são humildes. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, eu amo este versículo, porque diante das pessoas ser grande é aquele que manda, é aquele que humilha os outros, é aquele que despreza os outros, é aquele que tem muitas posses. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, Pedro diz assim: olha, sejam humildes debaixo das mãos de Deus, para que Ele possa exaltar vocês no tempo certo. Ou seja, diante de Deus, o mais exaltado não é o que quer mandar mais do que os outros, que é mais orgulhoso. O mais exaltado é o mais humilde, aquele que se prostra, é aquele que busca a presença do Senhor. Queridos, existe uma diferença muito grande entre pessoas naturais que andam segundo o seu coração, segundo o seu orgulho, segundo a sua vaidade, e as pessoas que se humilham diante de Deus. A gente poderia contar muitas passagens bíblicas de homens que viveram essas duas fases da sua vida: o momento do eu e o momento da humilhação, onde Deus foi Senhor na sua vida. Mas eu vou falar de um homem para vocês chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés, nos seus primeiros 40 anos de vida, Moisés era jovem, Moisés era culto, Moisés era poderoso, Moisés era um sujeito exaltado, Moisés era príncipe na casa real, Moisés achava que ele podia tudo, que ele era o cara. E esse caminho levou Moisés para onde? Para o crime, para a violência e para a fuga do deserto. Moisés achava que era tão grande, que ele era alguma coisa, mas por conta do seu eu, do seu ego, a única coisa que Moisés conseguiu como fruto do seu ego foi ser acusado de crime por ter cometido um assassinato e fugir para o deserto como um criminoso. Mas quando Moisés está lá no deserto, não tem ninguém do lado de Moisés para paparicar Moisés. Não tem ninguém para dizer, chegar e bater no ombro de Moisés e falar assim: Moisés, você é o cara. Quando Moisés está sozinho lá no deserto, ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem aquela visão da sarça ardente, Moisés percebe que ele é incapaz. A primeira coisa que ele faz é tirar as sandálias dos seus pés, porque ele reconhece que aquele lugar que ele está pisando é santo. E como sinal de humilhação, de reverência, Moisés vai tirar a sandália dos seus pés. Deus começa a falar com Moisés. E o Moisés, que achava que sabia alguma coisa, ele agora vai dizer para Deus que ele é incapaz.
Ele vai dizer para Deus: Senhor, eu sou imperfeito. Senhor, eu não tenho condições de falar. Senhor, a minha língua é pesada, manda outro no meu lugar. Talvez alguém vai dizer assim, que Moisés estava com um certo ar de prepotência ao dizer para Deus mandar outro no seu lugar. Não, é porque realmente Moisés, ele está se sentindo incapaz diante da presença soberana de Deus. E ele percebe que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele conquistou, não valia nada naquele momento diante de Deus. Então ele reconhece a sua condição. E quando Moisés se vê incapaz diante de Deus, e ele fala assim: Senhor, envia outro, porque eu não posso ir, Senhor, meus lábios são pesados, eu não sei falar. Naquele momento, o Senhor toma Moisés e torna Moisés de um criminoso, foragido, errante no deserto. Deus vai tornar ele o libertador do seu povo. Oh, meu Deus! Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que quando a gente chega diante da presença de Deus, não tem como a gente querer achar ou se portar como alguém interessante diante de Deus, porque tudo aquilo que nós somos porque Deus permitiu que fôssemos. As nossas habilidades que nós temos, aquilo que nós fazemos, só fazemos porque Deus permitiu que nós fôssemos quem nós somos. Se você é o que você é, não é porque você pode, porque você acha que tem algum poder sobre si, mas é porque Deus é Senhor da sua vida. E Deus estava dizendo para Salomão: Salomão, diga para o meu povo precisa se humilhar na minha presença. Deus não estava pedindo para o povo se humilhar diante dos inimigos. Deus estava pedindo para o seu povo se humilhar diante dele, porque ele era Senhor daquele povo. Ah, queridos irmãos, a segunda coisa que Deus vai exigir é que o povo ore. Olha, vai chegar um dia, e eu vou dizer isso aqui, isso é profético na vida de alguns de vocês. Vai chegar dias que vocês vão lembrar das minhas palavras e das centenas de vezes que eu disse aqui nesse altar: igreja, vocês precisam orar. Vai chegar o dia em que muitos de vocês vão lembrar e vão falar assim: poxa, o pastor falou tantas e tantas vezes que a gente precisava orar. Deus estava exigindo aqui no seu povo, porque a oração é um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia. Eu tentei hoje à tarde, mas o tempo não me permitiu, porque eu queria somar todas as palavras da Bíblia relacionadas à oração, ao clamor, à súplica, mas eu parei só na oração. E só a palavra oração, o verbo orar e seus derivados, eu encontrei 89 referências na Bíblia, só a palavra orar, oração. Agora imagine se a gente começar a procurar na Bíblia o clamor, a súplica, que são formas de oração. É uma das palavras e um dos fundamentos mais repetidos na Bíblia. Sabe por quê? Porque a oração é a arma mais poderosa que Deus entregou para a sua igreja. A arma mais poderosa que nós dispomos é a oração, porque quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós entramos na presença de Deus através da oração, você fala com Deus e Deus fala com você no mesmo momento. O Senhor te reveste, o Senhor te dá fortalezas para você poder vencer as adversidades. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu nunca disse isso, eu vou dizer agora. O diabo trabalha para que os crentes não orem. Talvez algum crente diga assim: eu não oro porque eu não preciso orar. Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não consigo orar, o meu corpo fica cansado, eu começo a orar e sei lá, me dá uma lerdeira ou é leseira que fala? Os dois, né? Me dá uma leseira, lerdeira, dá tudo, né? O corpo começa a dormir, né? Daqui a pouco faltam palavras. Mas quando é para falar do outro, quando é para falar de política, de time de futebol, quando é para falar do vizinho, não falta palavras. Mas quando é para falar com Deus, eu não tenho palavras, eu não sei como orar. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não consigo orar tanto tempo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que isso vai doer, mas você precisa ouvir esta palavra. Quando você vai para frente da televisão, do celular,
Quanto tempo você fica na frente da televisão e do celular e não se cansa? Quanto tempo você fica ali na telinha? Nem pisca os olhos. Mas quando é para falar com Deus, ai Senhor, Tu sabes, eu estou cansado. Meu dia foi difícil hoje. Ei, queridos, você tem uma arma poderosa nas suas mãos. Chama-se oração. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer mergulhar nesse oceano de graça de Deus? Precisa orar. O conselho que Jesus deu para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 18, Ele falou assim: vocês precisam orar. E vocês precisam orar sempre, sem desanimar. Jesus vai até contar aquela história da viúva, já preguei sobre isso aqui, onde Jesus fala assim: vocês precisam orar o tempo todo. E quando vocês orarem, se não tiver resposta, não deixe de orar, continue orando. Se na semana que vem não tiver resposta, continue orando. Jesus diz: orem todo o tempo, todo momento. Quando Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, nas suas recomendações finais, Paulo diz uma palavra que nós devemos tê-la sempre viva na nossa mente. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17: orem sempre, a todo momento, a todo tempo, a todo instante, orem. Aí a pessoa diz assim: mas eu também oro. Eu coloco o fone de ouvido, vou assistir o meu programa preferido, no celular estou orando. Ei, Deus não quer dividir espaço com ninguém. Deus precisa do seu tempo, da sua atenção, daquele momento que você vai dizer assim: agora é eu e Deus e mais ninguém. Deus exige isso do seu povo, igreja. A gente precisa ter aquele momento onde a gente vai falar com Deus sem interrupções, sem interferências, sem ficar pensando em outras coisas que não sejam em Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque muitas pessoas oram e se cansam, porque muitas pessoas oram e param no meio, porque muitas pessoas começam a orar e o corpo começa a doer, porque não está conectado. Precisa se desligar de tudo aquilo que é terreno, que é natural, e ter aquele momento que você diz assim: agora eu vou falar com Deus. E pode entrar quem for, pode sair quem for, pode fazer o barulho que for, é você e Deus. Você precisa se conectar com Deus. Quando a gente lê o livro de Atos, sabe o que fez a igreja de Atos? Um lugar onde milagres aconteciam, onde a glória de Deus estava sempre presente. Sabe o que fez a igreja de Atos uma igreja poderosa, que impactou o mundo antigo? Foi a oração. Porque todo momento, se você nunca leu o livro de Atos, eu te aconselho a ler os 28 capítulos de Atos, e você vai ver que em todos os capítulos há sempre uma menção à oração. O povo estava orando, oravam em casa, oravam no templo, oravam nas ruas, oravam no barco, oravam na ilha. Em todo o tempo o povo estava orando ao Senhor. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Os milagres aconteciam, o poder de Deus vinha sobre o seu povo, os crentes tinham autoridade para orar, ninguém ficava precisando ligar para o irmão Paulo e dizendo: Paulo, por favor, me ajude em oração. Sabe por quê? Porque o crente tinha autoridade, ele orava e ele liberava a glória de Deus, a cura. Isso está faltando em nossos dias. Ah, queridos, como sacerdote dessa casa, eu tenho a função, eu tenho dever, eu tenho a obrigação de orar por todos. Mas tem hora que eu falo assim: Senhor, é complicado, meu Deus. Porque tem gente que em 11 anos de igreja nunca viu um culto de oração, mas quase que toda semana a pastora ora por mim. Queridos, tem coisas que a gente pode orar pelo outro. Eu posso orar para alguém, eu posso orar para muita coisa, mas tem uma coisa que eu não posso fazer, é orar para a pessoa ser cheia de Deus, porque aí tem que ser a própria pessoa. Porque Deus não vai: Senhor, enche o meu irmão da tua presença, se o meu irmão não quer ser cheio. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar: meu filho, até queria, mas eu preciso que ele me peça. Então nós podemos orar por muitas coisas, nós podemos interceder por muitas coisas. Eu posso pedir: Senhor, cura meu irmão que está enfermo. O Senhor vai lá e cura. Mas eu não posso pedir: Senhor, enche o meu irmão do teu Espírito, se o meu irmão
cheio do Espírito de Deus, porque ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Mas se a pessoa não abrir, não adianta. As multidões eram atraídas porque os cristãos oravam, e quando eles oravam, os milagres aconteciam. Igreja do Senhor, escute isso. Se nós queremos ver milagres acontecendo nessa casa, a gente precisa urgentemente voltar à prática das orações. A gente precisa orar coletivamente. A gente precisa fazer como os filhos de Israel faziam quando a nação estava sendo cercada por inimigos, quando os opressores vinham sobre os filhos de Israel. O povo se reunia e o povo jejuava, o povo se vestia de sacos, se cobriam de cinzas, e eles iam orar ao Senhor juntos. E quando o povo orava junto, Deus levantava um profeta, Deus enviava um anjo e os milagres aconteciam. Eu preciso, igreja, que vocês orem. Eu preciso que a igreja se volte para a oração. Escute isso. O Espírito vai te incomodar. Você vai ficar ouvindo a minha voz dizendo, quando você estiver lá dormindo, assistindo televisão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar ouvindo a voz do pastor: ora! Porque nós precisamos orar. A gente precisa buscar ao Senhor. Queridos, a terceira coisa que Deus quer não é só que a gente ore. Deus quer que a gente busque a sua face. Ou seja, nós precisamos desejar a presença de Deus. Deixa eu perguntar aqui nesta noite: quantos desejam a presença de Deus? A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, porque desejar a presença de Deus é deixar Ele ser o Senhor. Porque às vezes a gente deseja a presença de Deus e a gente coloca Ele sentado no sofá da sala e fala: fica aí, Senhor, deixa aqui, eu cuido do resto. Não, nós precisamos sentir, desejar a presença de Deus. A pessoa pode ter tudo neste mundo, pode ter tudo. A pessoa pode ter fama, a pessoa pode ter muitos bens, a pessoa pode ter muitos amigos, mas se ela não tiver Deus, sempre haverá um vazio dentro dela. Se a pessoa não tiver Deus, desde Adão e Eva, quando foram expulsos lá no paraíso, se estabeleceu um vazio no coração do ser humano. A nossa alma, ela tem sede da presença de Deus. A gente pode pagar um almoço para um amigo, ou quem sabe pagar um cinema para alguém, para tentar ter um momento de comunhão. A gente pode convidar alguém para ir comer o pastel na feira, mas a gente não vai preencher o vazio da nossa alma se não for com a presença de Deus. Salmo 42, versículo 1 e versículo 2, eu amo esse salmo. O salmista diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, eu também quero estar na tua presença. O que o salmista estava dizendo aqui é o seguinte, versículo 2: eu tenho sede de ti, ó Deus. Eu não vejo a hora, ele diz assim, de quando eu poderei ir adorar o Senhor na sua presença. Eu fico imaginando que naqueles dias o salmista ficava esperando o momento quando ele poderia ir até o templo do Senhor para adorar a Deus. E ele ficava numa expectativa muito grande. Eu fico imaginando toda hora o salmista perguntando para os seus oficiais, para os seus secretários: já está na hora de ir para o templo do Senhor? Não, meu rei, ainda falta um pouco, mas não chega a hora, eu preciso, eu estou com sede de Deus. Ah, queridos, como seria bom se cada cristão pudesse ter esta sede de Deus, de quando chegar o momento de vir à casa do Senhor, de prestar o seu culto ao Senhor, ele ficar, sabe, ali com aquela sede, como a corça quando está com sede e ela vai em direção ao ribeirão. Eu não sei se vocês curtem esse tipo de vídeos, mas a corça, quando ela está com muita sede, às vezes o rio tem jacaré, mas a sede é tão grande que ela esquece que tem jacaré. E por isso que às vezes até algumas são comidas pelo jacaré, mas isso não se aplica no campo espiritual. Mas as corças, quando elas estão com sede, elas vão ao encontro da água, elas sentem o cheiro da água.
distância. E ela sai em direção. E o salmista está dizendo: Deus, eu tenho sede da tua presença. Então eu pergunto mais uma vez nesta noite para a igreja: quantos de nós temos sede de Deus? Aleluia, estar na presença do Senhor. Queridos, a gente diz: eu tenho sede de Deus. Mas aparece um amigo na hora do culto e diz assim: vamos. Aparece alguém e diz assim: está frio, hoje não vou. Que sede é essa, minha gente? Que sede é essa que as pessoas têm, que não faz diferença entre estar ou não estar na presença de Deus, no templo do Senhor? O salmista está dizendo aqui: olha, quando eu irei adorar? Ele tinha sede, ou seja, buscar a face de Deus é reconhecer que o poder que nós precisamos para preencher o vazio das nossas almas depende somente de Deus e de mais ninguém. Jesus estava pregando lá em João capítulo 6, lá no finalzinho dos versículos, e de repente o povo começou a ir embora. E vai embora. Daqui a pouco Pedro chega e vai conversar com Jesus. E Jesus diz para Pedro assim: você quer ir também? Pode ir. Vocês querem ir? Pode ir. O que Pedro diz para Jesus? Senhor, quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem palavra de vida. Peraí, Jesus, você está dizendo para te deixar? Ou seja, tem uma canção que diz assim: eu sem Cristo nada sou. Não dá, Senhor, eu não posso sair da tua presença. Pedro diz assim: Senhor, só você tem palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos? Os amigos não vão preencher esse vazio. O mundo com seus encantos não vão preencher esse vazio. Só quem pode preencher é Deus. Aleluia. Que a gente possa todos os dias, como o salmista declarou lá no Salmo 63, versículo 1 até o 3, ele diz assim: Deus, Tu és meu Deus. Eu procuro estar na Tua presença. E ele diz: todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. A chuva começa a cair, bate na água, some, continua seca. Mas vem mais chuva e novamente, daqui a pouco, a terra começa a se encher da água. O salmista diz assim: eu sou como uma terra cansada, seca, sem água. Versículo 2 ele diz: quero ver-te no templo. Ah, Senhor, eu quero chegar no teu templo, e na hora que aquele pessoal estiver cantando, Senhor, eu quero te adorar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Ele diz assim: eu quero ver como o Senhor é poderoso, como o Senhor é glorioso. E no versículo 3 ele diz: o teu amor é melhor do que a minha própria vida. Quando eu entro na presença de Deus, não existe nada mais precioso e mais glorioso do que poder adorar a Deus no santo templo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar, Deus quer que seu povo se arrependa. O Senhor diz assim: que o meu povo venha se converter dos seus maus caminhos. Gente, eu fiquei pensando um pouco, porque esta palavra de Deus é para o seu povo, não é para o mundo. Deus está falando para o seu povo, e Ele está falando que o povo dele precisava se converter dos maus caminhos. E eu fiquei imaginando o que seria isso, porque o arrependimento, ele exige de nós a eliminação de todo comportamento pecaminoso. Ou seja, os caminhos que Deus quer que a gente trilhe não são fáceis, gente. Não existe facilidade. Jesus falou que esse caminho é bem difícil de seguir. E Deus quer que seu povo faça o quê? Se converter quer dizer fazer uma conversão, mudar a rota, sair do caminho que está e entrar no caminho que Deus quer que a gente esteja. É dar meia volta em direção à vontade de Deus. Como é que se dá essa meia volta? Senhor, eu me rendo à tua vontade. Os maus caminhos podem significar uma conduta ruim. O que é uma conduta ruim?
Muitas vezes nós estamos cheios de vícios pecaminosos do velho Adão, que a gente precisa se libertar deles. A gente precisa muitas vezes policiar a nossa boca, precisamos policiar os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos pés. Precisamos policiar a nossa mente. É o comportamento inadequado, é um padrão de vida difícil, ou vou dizer um péssimo padrão de vida. Os maus caminhos é todo e qualquer padrão destrutivo que nos afasta da comunhão com o Espírito de Deus. É a parceria com o sistema mundano. Maus caminhos são más amizades. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos desenvolver boas amizades. Ah, pastor, mas eu estou andando com o mal, porque eu estou tentando converter o mal. Deixa eu te falar uma coisa, o teu papel não é converter o outro, o teu papel é pregar o Evangelho. A gente precisa entender isso, porque às vezes a gente quer mudar o outro. Então, as más amizades. Ah, eu agora estou indo para a balada com os meus amigos para ver se eu converto algum deles. Ah, pastor, eu agora, só me perdoe, de vez em quando eu estou tomando uma, mas é só para tentar ver se eu ganho meus amigos. Ah, pastor, eu agora, eu vou, meus amigos, eles vão participar aí de um crime, eu vou com eles lá para dar uma força para a galera, para ver se eu ganho alguém para Jesus. Cuidado. Você não tem o poder de converter ninguém. Escute isso, igreja. Nenhum de nós tem o poder de converter quem quer que seja, senão a nós mesmos. Quem converte é o Espírito Santo, que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A missão da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar que o reino de Deus é chegado. A missão da igreja é discipular, ensinar as pessoas o Evangelho do reino. Mas a missão da igreja não é converter os outros. Os maus caminhos são os pensamentos impuros, a hipocrisia, a falsa espiritualidade, a mentira e a idolatria, que muitas vezes se apodera de nós. A palavra do Senhor para o seu povo é que se o seu povo se converter, eu queria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. O Senhor diz assim: se o meu povo se converter. Vocês percebem que a palavra está na condicional. Ou seja, se, por que o Senhor está dizendo se converter, se arrepender, se o meu povo? Porque Deus não vai obrigar ninguém a tomar uma decisão que a pessoa não queira tomar. Deus não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que a pessoa não queira fazer. Então, se o povo se humilhar, orar e buscar, e se converter, ou seja, mudar a sua rota, então o Senhor diz: bênçãos virão sobre o seu povo. Queridos, escute isso. Nós temos o poder. Você tem o poder para decidir se quer as bênçãos de Deus ou se você quer o sofrimento. Cada um de nós que estamos aqui, a gente tem o poder de tomar essa decisão a todo momento, todo dia, todo instante da nossa vida, em dizer para o Senhor: Senhor, eu quero as tuas bênçãos. Porque o Senhor está dizendo aqui: se o meu povo se converter, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar e buscar a minha face. Quem não se decide por Deus vive um deserto espiritual. A pessoa que ainda não se decidiu, mesmo às vezes sendo um bom religioso, está vivendo num deserto espiritual. O coração está vazio, a alma está vazia. Estar ou não estar, ser ou não ser, não faz diferença. Mas aquele que é de Deus, ele sente a sede. Ele não consegue ficar muito tempo longe da casa do Senhor. E quando volta num culto no dia seguinte, já está mandando mensagem para os irmãos e perguntando como foi o culto ontem, o que aconteceu ontem.
já está perguntando para o pastor quando é que vai subir o vídeo, porque eu quero assistir o culto. Porque quem tem sede, deseja, almeja e busca a presença de Deus. Que nós não venhamos viver nesse deserto espiritual. Versículo 14 e 15, para encerrar. Então eu ouvirei dos céus, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face e se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o Senhor diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, aonde? No templo do Senhor. Deus estava dizendo para Salomão, Deus estava falando com ele dentro do templo, a oração que alguém fizer aqui dentro, Salomão. Porque no capítulo 6 Salomão ora e fala assim: Senhor, ouve a oração do povo. Senhor, se entrar alguém aflito, ouve. Se entrar alguém necessitado, doente, ouve, Senhor. E o Senhor está dizendo para Salomão: eu vou ouvir. Mas para ouvir, o povo precisa, primeiro, o povo precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a minha face e se converter nos maus caminhos. Aí o Senhor diz assim: eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, e os meus olhos estejam fixos nesse lugar, e o meu coração esteja nela todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa: nenhum lugar no mundo é mais precioso e mais gratificante do que a casa de Deus. Você pode ser membro de uma igreja que não tenha teto. Você pode ser membro de uma igreja debaixo de um pé de árvore. Mas se você é membro de uma igreja, não existe lugar mais precioso e mais glorioso do que esse lugar onde o povo de Deus se reúne. Porque ali é onde foi consagrado ao Senhor. Talvez se você for em alguns países ou pesquisar sobre alguns países, existem muitos cristãos que não têm um templo como este, porque eles se reúnem debaixo de árvores, se reúnem nos acampados, tudo aberto, mas ali foi consagrado como casa ao Senhor. E não existe para essas pessoas nenhum lugar mais precioso do que poder ir debaixo daquele pé de árvore e dizer: Senhor, como eu amo estar na tua casa. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. E se você recebe esta palavra no teu coração, eu quero te convidar nesse momento para aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar a Ele. Eu estava meditando nessa palavra, e quando eu ponho uma palavra no coração, eu nem consigo dormir direito, porque eu fico acordando à noite para ficar pensando a palavra. E essa noite eu devo ter acordado umas 4 ou 5 vezes, porque acordava e ficava pensando: se o meu povo. E a conclusão que eu cheguei é que eu preciso me humilhar mais diante do Senhor. Eu preciso orar mais. Eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Preciso buscar mais a face do Senhor. Preciso ter mais sede de Deus. E preciso me converter todos os dias. Se você também tem esse sentimento que eu tenho no meu coração, porque o que vai fazer a diferença em nossas vidas é seguir esses 4 passos que o Senhor ordenou para Salomão. Eu quero te convidar, enquanto o ministério de louvor está adorando o Senhor, para nós fecharmos os nossos olhos e nos entregarmos ao Senhor neste momento em oração e adoração, e pedir ao Senhor o perdão.
há muitos cristãos que estão doentes. Há muitos cristãos que estão desanimados. Há muitos cristãos que estão fracos. Tem muitos cristãos que estão se arrastando. Não tem disposição para fazer nada. Não sente mais alegria, não sente prazer. Porque estão doentes, estão distantes. E nessa noite o Senhor está dizendo: se vocês se humilharem e reconhecer que o poder vem de mim, se vocês orarem de todo o coração e buscar a minha face e sentir desejo da minha presença, e se converter, mudar a sua posição, a sua condição, eu virei dos céus e derramarei sobre vocês a minha glória, a minha presença, o meu poder, o meu Espírito estará sobre vocês. As portas irão se abrir, os montes subirão diante de vocês, os inimigos se dispersarão. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque a glória do Senhor estará sobre você. Igreja, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Que você passa na casa do Senhor. E se você pegar o teu salário do ano inteiro, não vai pagar as 2 horas que você passa no templo do Senhor. O salmista dizia assim: mais vale um dia na tua presença do que milhares de dias distante do teu altar. E, queridos, não tem nada que possa pagar a presença de Deus. Não existe nada neste mundo que possa suplantar a presença de Deus no coração de alguém. Deixa Deus entrar e reinar sobre a tua vida. E se você querer, levante a tua mão no céu. O grande amor de Deus, que nunca nos abandona, a graça de Jesus Cristo, que nos redimiu, o poder do Espírito Santo que te fortalece, seja sempre com você e com a tua família, e que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Boa semana.